áreas da minha vida que eu sou religioso. O Espírito Santo essa semana ele começou a tratar algumas áreas da minha vida e me mostrar que eu sou um religioso. Quando eu comecei a meditar em 2 versículos, para falar a verdade 3 versículos, e abriu minha mente, foi libertador. Eu gostaria nessa noite de libertar você da religiosidade, para que você ande livre, suave, leve com Jesus. Nós precisamos disso, igreja, porque o mundo já pesa, os problemas já pesam. Não dá para a gente vir para a igreja, a religião pesar, gente, aí a gente não aguenta. Por isso o Espírito Santo quer trazer uma leveza nessa noite ao seu coração. Quem quer fala amém? Aleluia. Então vamos acompanhar Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Diz assim a palavra do Senhor: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os... Irmãos, eu estava meditando nas palavras do próprio Senhor Jesus. Ele lança uma promessa para as nossas vidas. Ele fala: vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão com um fardo muito grande, vem a mim, e quando vocês chegarem até mim, eu vou aliviar vocês desse fardo, desse peso, dessa cruz. E eu olhei nisso, falei: beleza, fechou. Mas eu li esse versículo que é bem conhecido entre nós, e eu fiz uma pergunta para Deus: Senhor, o Senhor está falando que a gente vai até o Senhor, e o Senhor tira o peso, e a gente fica leve, mas eu não estou assim. E eu fiz uma pergunta para o Senhor, nas próprias palavras dele, que está lá em Mateus 11, 28, não, em 16, 24, desculpa. 5 capítulos depois o Senhor falou isso. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu falei: Senhor, então isso é só uma troca, porque a gente vem cansado, sobrecarregado com os problemas, com o mundo, e a gente vai até o Senhor, mas a gente sai com uma cruz. E o Senhor está falando, para andar com Ele, para seguir Ele, a gente tem que tomar a nossa cruz e seguir Ele. E eu fiz essa pergunta para Deus: ah, Senhor, mas eu estou chegando sobrecarregado com um fardo, com uma cruz, e estou saindo com outro peso, com outro fardo, com outra cruz. Então praticamente é trocar 6 por meia dúzia. Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: quem disse que cruz é peso? Quem disse que tomar a sua cruz é um fardo? Porque Ele mesmo está dizendo para a gente vir sobre Ele, e Ele vai aliviar. Então é um descanso, é um alívio, é gostoso, é leve. Então se você vir até Ele e sair com uma cruz pesada, não é alívio. O que significa a cruz? A cruz não é peso, nunca foi peso. A cruz, o que significa a cruz? O que Jesus fez na cruz? Morreu. Então quando o Senhor chama a gente cansado, sobrecarregado, para ir até Ele, e a gente chega, não é para a gente sair com um fardo. É o que o próprio texto diz. Pode sempre deixar o texto para mim. Olha o que o texto diz no 16, 24, pode sempre deixar para nós. Negue-se a si mesmo.
Então está falando de morte. A gente vem cansado, sobrecarregado com os problemas do mundo, a gente chega até Jesus. Agora você tem que morrer, é o tomar a sua cruz, é o negar-se a si mesmo, é você morrer para você, e você começar a seguir Ele. Mas eu fiz uma pergunta para o Senhor. Tá bom, eu entendi, mas se eu estou matando o meu eu, se eu estou negando a mim mesmo para seguir o Senhor, isso é um fardo, isso é um peso, ou como nós conhecemos, uma cruz. Porque hoje nós temos mania, quando algo é muito pesado, ou alguém, a gente fala, aquela pessoa é minha cruz, que é o meu peso. E a gente traz isso para o contexto de Jesus, de seguir ao Senhor Jesus, é carregar um peso. Mas é o negar-se a si mesmo, é morrer para si mesmo, e seguir ao Senhor Jesus. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu matar o meu eu é um tipo de peso, é um tipo de fardo. Porque eu não bebo, por exemplo. Eu tenho vontade de beber, mas eu não bebo, porque eu estou matando o meu eu. Eu não fumo, isso eu nem tenho vontade mesmo. Eu não vou na balada, e nem música secular eu escuto. Então eu não posso dizer que eu seguir ao Senhor Jesus não é um peso em algumas áreas da minha vida. E eu falei, Senhor, tudo bem, mas matar o meu eu é um peso, é uma responsabilidade, é eu renunciar de coisas que eu quero, de coisas que a minha carne quer. Aí o Espírito Santo falou, mas olha a diferença de você matar o seu eu. Está lá no capítulo 11, verso 29, nós lemos o 28, que é vir sobre ele cansado, sobrecarregado. Lá no capítulo 11, verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então a gente vai cansado, sobrecarregado, chega até Jesus. Quando a gente chega até Jesus, Ele fala, eu vou aliviar vocês desse peso. Vocês vão ser um novo homem. Então você vai matar o seu eu, e você vai começar a me seguir. Aí o Senhor Jesus, Ele continua dizendo, agora eu vou pôr sobre vocês o meu jugo. E o que é jugo? Até o Rafael Morato, e sumiu daqui. Está aí o jugo. Roubaram o meu jugo. Ah, está aqui, irmão. Está escuro aqui. Ele fez um jugo, para você entender o que é um jugo. Vê se cola aí. O que é um jugo? Jugo é um instrumento que se coloca em dois animais para eles andarem juntos. Aí o Senhor Jesus está falando para a gente chegar até Ele cansado, sobrecarregado, com fardo, e Ele vai dar um descanso. Aí Ele diz no texto para a gente tomar, não é Ele colocar, a gente tomar o jugo dele. É que Jesus está no lado do jugo, e Jesus está convidando a gente para ir para o outro lado, e Ele diz, toma o meu jugo. E por que o Senhor Jesus fala de jugo, e a gente pensa que é fardo, que é cruz? Por que o Senhor chama de jugo? O que Ele quer com isso? Qual que é um propósito de jugo em dois animais? É eles andarem juntos no mesmo propósito, no mesmo caminho. E o Senhor fala para a gente pegar o jugo dele. O Senhor está chamando a gente para um relacionamento. O Senhor está chamando a gente para andar junto com Ele. É isso que o Senhor quer. Ele não está chamando você para você carregar um peso. Não. Ele está chamando você para andar junto com Ele. A religião prega, não, você tem que ser um peso agora, é uma responsabilidade, é uma cruz. Mas não é isso que Jesus fala. Ele diz sobre o seu jugo, que Ele está chamando eu e você para andar com Ele.
No verso 28, põe para mim. Só voltar aí um. Diz assim: venham a mim, você está cansado, sobrecarregado, e eu os aliviarei. Aí no 29, põe o 29 para mim. E ele diz: e vocês acharão descanso para as suas almas. Algumas linguagens da Bíblia traduziam os dois como descanso, mas a tradução original que o Senhor Jesus falou é isso. Primeiro ele prometeu um alívio, e alívio é diferente de descanso. Vou dar um exemplo. Você está lá trabalhando no seu trabalho e você tem a sua hora de almoço. Você está na correria e você tem um período que você está aliviado. É um pequeno descanso. Mas você não vai descansar completamente, porque tem um segundo round, tem um segundo tempo, e você vai voltar a trabalhar. O Senhor Jesus, primeiro ele chama: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É só um alívio. E muitos param nisso. Muitos estão cheios de lutas e problemas e dores, e falam: eu vou para a igreja porque eu quero ser aliviado, porque é uma promessa do Senhor. E a pessoa vem para a igreja e ela recebe a palavra, e ela louva, e ela é ministrada a um alívio, mas a vida dela não muda, os problemas não mudam. Ela está acostumada a todo domingo vir aqui e o Senhor aliviar ela. Mas o Senhor chama a gente para um segundo passo, que é que diz o 29, que eu vou dar um descanso para as suas almas. Descanso é diferente de alívio. Descanso é quando você trabalhou o dia inteiro, aí você chega na sua casa e você vai descansar, e você vai dormir a noite inteira. Isso é um descanso, isso é a promessa do Senhor. Mas só para aqueles que querem tomar o jugo dele, só para aqueles que querem ter um relacionamento com o Senhor. Sabe por que às vezes sua vida não muda? É que você está acostumado a vir para a igreja e só querer descansar no Senhor, mas a gente não consegue ter um relacionamento com Deus. A gente não consegue vir numa quinta-feira, a gente não consegue orar, a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue tomar esse jugo do Senhor Jesus. E nós estamos sempre acostumados a sempre ser aliviados, irmãos. No 29, está no 29, ele diz: aprendam de mim. Irmãos, a gente só vai aprender do Senhor se a gente andar com Ele. O aluno, ele só vai aprender com o professor se ele estar com o professor, se ele ouvir o professor. Então você veio cansado, sobrecarregado, chegou até o Senhor, ele tirou, aí ele fala: viu, vamos andar comigo agora? Mas como que é isso aí, Jesus? É uma cruz, é um peso? Não, não, não. É só você tomar o meu jugo, é só você andar comigo. E você andando comigo aqui, nós dois vai ter um relacionamento, e você vai ter um descanso, irmãos, porque andar com o Senhor Jesus é descanso. E ele diz: descanso para a sua alma. Ele não está falando simplesmente de um descanso físico. Aonde que é o descanso para as nossas almas? Na glória. Mas isso é só para aqueles que estão com o jugo e anda com o Senhor. Se a gente quer descansar a nossa alma na eternidade, sabe qual que é o problema das igrejas? Elas querem só os alívios, os hinos que só canta alívio, as pregações que só canta alívio, não canta a cruz, não canta o relacionamento, a intimidade, o andar junto, o matar o seu eu. E vive num ciclo, e num ciclo. E as últimas palavras do Senhor Jesus é o mais top, que é o verso 30.
Próximo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque Jesus, sabe por que Jesus falou isso? Ele sabia, quando a gente lesse jugo, nossa, Jesus está pondo um peso em mim agora eu vou virar um camelo de Deus, vou virar um boi de Deus. E ele termina dizendo: ei, anda comigo, você vai matar o seu eu, ou seja, você não vai ser a mesma pessoa que você era. Você vai matar coisas na sua vida para andar comigo. Mas se você andar comigo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Eu até pedi para fazer de isopor, porque Jesus está falando que não é que a gente vai sentir um peso, pelo contrário, a gente estava cansado e sobrecarregado do mundo, e quando a gente começa a andar com o Senhor Jesus, mesmo matando o nosso eu, a gente sente uma leveza. Mas sabe por que a gente não sente isso hoje, muitas vezes? Por causa da religiosidade. Olha o que diz Marcos capítulo 7, versículo 1. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. 2. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus, ele sempre foi perseguido, a religião sempre perseguiu Jesus. E os fariseus, os judeus, eles tinham uma tradição de tudo que eles fizessem, eles tinham que lavar as mãos, a casa, o copo, o prato, tudo. E se você pegar, não é uma lei de Deus para o povo, nem no Antigo Testamento. O máximo que as pessoas faziam era os sacerdotes, quando iam oferecer sacrifício, eles se lavavam e lavavam as mãos. Mas por que eles faziam isso? Eles acreditavam que quando eles tocavam no gentil, eles se contaminavam, e eles precisavam sempre lavar as suas mãos. Eles acreditavam que a sujeira que estava ao redor estava cheia de demônios, e se eles comessem algo sem lavar, sem se lavar, os demônios iam entrar neles. Agora isso cansa, isso é um fardo muito grande. Por quê? Porque tudo que você toca, você tem que se lavar. Porque você não pode estar próximo das pessoas, porque você vai se contaminar. Eles não viviam, porque a religião sufocava eles. E o próprio Senhor Jesus chama isso de lei de homens. E olha o que o Senhor Jesus responde no verso 6. 6. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 7. Travou? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhe ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. E é isso que acontecia.
Eles viviam constantemente perseguindo ao Senhor Jesus. E o próprio Senhor diz que são tradições humanas. Eles não estão seguindo os mandamentos de Deus. Eles estão com religiosidade dentro dos seus corações. Eu falei, mas Senhor, eu não posso dizer que os mandamentos, eu não posso dizer que as 613 leis que está no Velho Testamento não é pesado. Quando a gente lê, a gente vê um monte de norma e regra que é pesado. Aí o Senhor ministrou em meu coração 1 João 5:3. 1 João 5:3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Não é difícil. Em outras versões diz que os seus mandamentos não são pesados. Não é. E o Senhor falou, mas os meus mandamentos não é pesado. Aí eu comecei a lembrar dos mandamentos. Mas são muitas leis. Mas nós sabemos que antes havia 613 leis e Deus fez um resumo, que é os 10 mandamentos. Depois Deus pegou os 10 mandamentos e fez mais um resumo ainda, que é 2 mandamentos. E vamos ver esses 2 mandamentos, que está lá em Mateus capítulo 22, verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: é ame ao seu próximo como a você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A gente não precisa decorar 613 leis. A gente não precisa decorar nem os 10 mandamentos, porque Deus colocou um resumo e Ele colocou para a gente entender que de todos os mandamentos depende só de um: amar ao Senhor Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Disso depende toda a lei. Aí tem gente querendo seguir aquela lei, mas o primeiro, o mais importante, é o amar a Deus. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: tu me amas, tu sabes que eu te amo, Senhor, então você está comigo, você está andando comigo. E eu falei: mas Senhor, por que está tão pesado? Ele começou a ministrar algumas coisas em meu coração. Um dia eu fui ver a audiência do Fantástico e do Silvio Santos. E a audiência do Fantástico é 4 vezes maior que a do Silvio Santos, porque o Fantástico ele tem várias reportagens, é uma grande equipe fazendo. O Silvio Santos é algo mais espontâneo. Ele chega, ele vai, ele faz. E às vezes as pessoas se identificam mais com reportagens. O peso, a cobrança, os afazeres dos bastidores do Fantástico é maior. Eu sempre tive isso no meu coração. Quando é para Deus, as coisas de Deus, tem que haver uma dedicação. É a palavra de Deus. Então eu vivia numa rotina de dedicação, porque a Bíblia diz: esforça-te. Então não adianta eu chegar aqui no domingo, abrir um versículo e ficar falando. Deus quer que eu me consagre, que eu me separe, que eu veja o que o Senhor quer que eu ministre para a igreja. Como eu já preguei um dia aqui, a função de um pastor é como se fosse um cozinheiro.
Nós temos a palavra de Deus, que é o alimento para nossas vidas. E o pastor, ele é o responsável de pegar aquele alimento, com aquele alimento, com aquele alimento, misturar tudo, preparar e ministrar na igreja. E é uma grande responsabilidade. E estava tudo bem, estava fluindo. De repente veio o Covid. E não tem mais creche. E eu tive que ficar mais tempo com meu filho e menos tempo na igreja. E vinha aquele peso sobre mim: eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que me consagrar, eu tenho que me separar. Aí os pastores, para ajudar com os custos da igreja, começou a fazer marmita. E eu comecei a ajudar os pastores. Tanto é, eu estou lá de espontânea vontade, de servo. Se você quiser ajudar, estamos lá na casa do pastor, das 8h30. Eu chego 8h30, não sei que eles devem chegar às 7 horas. Das 8h30 a meio-dia nós estamos lá. E eu comecei a estar lá, e eu comecei a ajudar. E automaticamente eu tinha que separar a vida com meu filho, a vida com a minha esposa, a vida com os meus pais, para ajudar os meus pais, e a igreja. Aí começou a vir um sentimento de culpa sobre mim: você está deixando a igreja, você está abandonando a Deus. E começou um peso muito grande nas minhas costas. E o pior, eu comecei a gostar, e eu gosto de ajudar os meus pais, porque é uma correria, porque um pastor, ele cansa na sua mente, é uma responsabilidade espiritual e mental, mas o meu físico não cansa. E eu gostava da minha vida, quando era minha vida secular, eu gostava de agitação do meu corpo. E eu trabalhando com os pastores, o meu corpo começou a se agitar, e eu gosto disso, eu gostei disso. Mas nos bastidores eu sentia um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu estou deixando Deus, eu estou abandonando Deus, eu não amo mais Deus. E começou a vir um peso muito grande na minha vida. E o Espírito Santo ministrou algo muito forte em meu coração. No culto, domingo, quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. Estava bom o culto, irmãos? O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, falou: você vai ver o que eu vou fazer naquele culto. Só que eu não tinha aquela preparação que eu sempre tenho. Eu coloquei até no meu status: falta tantas horas, porque o Espírito Santo já começou a queimar dentro de mim o que Ele ia fazer. E eu comecei a entender que eu era religioso, porque eu pensava que eu tenho que pagar um preço muito grande para Ele agir. Mas se eu pensar assim, isso é religiosidade, isso é por obras e não pela graça. Ou seja, não é que Deus está fazendo, Ele está fazendo porque eu estou pagando um preço. Porque os fariseus, eles queriam pagar preço para merecer. E com Jesus não funciona assim. É pela graça, é tudo pela graça. E eu comecei a entender que eu sou religioso nessas áreas. E o Senhor começou a ministrar no meu coração: eu nunca pedi para você que eu seja o único na sua vida. Eu sempre pedi para que eu fosse o primeiro. Sempre. Eu nunca pedi que você fosse o meu escravo, que você não tivesse família, não tivesse amigos. Eu só pedi: para o primeiro mandamento é amar a mim, é estar comigo. Eu não estava na igreja porque eu estava assistindo um filme, não. Mas Deus, Ele se agrada que eu ajude os meus pais. Deus se agrade que eu esteja com meu filho. Deus se agrade que eu passei com a minha família, porque Ele sabe que eu amo Ele em primeiro lugar. E isso muda completamente as coisas. Vou dar um exemplo. Todo domingo, quando tinha jogo, agora voltou, tinha jogo de futebol. Eu torço para o Corinthians, e o jogo é das 4 às 6. Então, chegava 4 horas, eu começava a ver o jogo e vinha um peso na minha consciência.
Qual que é a religião prega? Misericórdia. Pastor, vai se consagrar, vai para o quarto, o horário do culto está chegando. O que você vai ver? Jogo. E eu vivia num conflito. Eu quero ver o jogo, mas eu tenho que me consagrar. E o Espírito Santo ministrou no meu coração: você fica a semana inteira se consagrando. Assiste. Isso é religiosidade. Eu nunca pedi para você não assistir. Se eu vivesse uma vida na semana de carnalidade é uma coisa, mas se eu já fiz, eu já estive com Ele, eu já ouvi Ele, eu já preparei, eu comecei a entender que eu preciso sentir essa leveza. Eu comecei a entender. Eu peguei a minha esposa, peguei meu filho, a gente foi num parque, né? O Lajeado está fechado, aquele parque do lado, que é um lugar bem aberto, não tem perigo, e nós ficamos lá. Até na van eu levei. E não é um sentimento assim, nossa, porque o Espírito Santo me chamou para ser leve, para estar leve. Eu jogo um jogo no celular, não é Free Fire. Eu jogo um jogo no celular, mas vi um peso muito grande da religião. Irmão, às vezes a religião é pior que Satanás. E vi um peso, nossa, vai se consagrar, vai ler a Bíblia, vai fazer alguma coisa. Mas eu já fiz. Sufoca. Às vezes você vai assistir uma série no Netflix, aí vem a religião. Nossa, você nem ora mais, você não faz nada. Tudo que Deus quer é que a gente ame a Ele em primeiro lugar. Eu não estou falando para você viver numa vida carnal, não. Mas Deus quer que você tenha uma vida social. Porque os mandamentos, o primeiro e mais importante é: ame a Deus. E o segundo é: ame ao seu próximo. E a gente só vai amar ao próximo se a gente está com Ele. Você entende que Deus se agrada de coisas que você pensa que Ele está reprovando em você, mas na verdade é religiosidade que está perseguindo você. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus. Não é buscai exclusivamente, não é buscai somente o reino, é primeiro o reino de Deus. Então a gente busca o reino de Deus. O Espírito Santo deu a palavra para mim, eu ajudando os meus pais, deu a palavra para mim, eu passeando com a pastora, porque eu estar preso. Às vezes a religião, ela nos torna preso, ela sufoca. E quando eu comecei a ler que Jesus falou que é leve, eu falei: eu quero viver essa leveza, eu preciso viver essa liberdade no Senhor Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios 3,13. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Eu já preguei sobre essa passagem. O que acontecia? Deus chamava Moisés para o monte, Moisés ia para o monte. A glória era tão grande naquele lugar, que o rosto de Moisés resplandecia, brilhava. Aí Moisés começava a descer do monte, aquele brilho exterior começava a desaparecer. Moisés, o que ele fazia? Ele colocava um véu no seu rosto, para ninguém ver que aquele brilho estava desaparecendo. Mas Deus sempre esteve com ele, era só um brilho externo que estava desaparecendo.
Mas a religiosidade de Moisés é: eu preciso mostrar para as pessoas que eu ainda estou com esse brilho, eu preciso mostrar o que eu sou, eu preciso mostrar que eu sou espiritual. Não tem mais brilho, eles não podem ver. E Moisés estava numa prisão espiritual. Por quê? Ele estava com os amigos com um véu na cabeça, ele andava com um véu na cabeça. Isso é cadeia, isso é prisão, isso sufoca, isso é religião. O nosso problema é que a gente pensa, quando a gente sai daqui, o Espírito Santo não está mais conosco. Quando a gente está na nossa casa assistindo um filme, o Espírito Santo não está mais conosco. Que Deus só está com a gente quando a gente está no culto, ou quando a gente está lendo a Bíblia. Isso é religiosidade. Olha o que diz o próximo versículo: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, alguém chega até Ele, começa a tomar o jugo dele e andar com Ele, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há. Deus nos chamou para ser livre. Deus nos chamou para andar com Ele numa leveza, igreja. O seu jugo é suave, é leve, é prazeroso, é gostoso. O Espírito Santo quer andar com você. O Espírito Santo quer que você conheça um Jesus que talvez você ainda não conhece. Porque eu não estou de terno não significa que eu sou pecador, eu sou mais santo porque não estou de terno. Porque o importante é aqui dentro, o importante é eu amar a Ele de todo o coração. E Ele sabe que eu amo, e você sabe que você ama a Deus. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque você está lutando contra o seu eu. Porque você quer andar com Ele. Porque você quer tomar esse jugo dele. Mas há uma promessa que é suave, é leve. Se coloque de pé nessa noite. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, flutua na presença do Senhor.
que você possa tirar esse peso não só das suas costas, mas também da vida daqueles que você lidera, da vida daqueles que você orienta como pais, como educadores. Porque o Senhor, Ele tem colocado algo assim muito forte dentro de mim. Luana, deixa o Caian crescer. E o Senhor me fez olhar como o Thiago e a Kátia foi criada. Nós nunca falamos para eles, não entram nesse relacionamento. Mas a gente tentava mostrar e a escolha era deles. A decisão era deles. Eles consertaram sempre. Mas eles foram livres para fazer as escolhas deles. Às vezes nós precisamos esperar os nossos adolescentes crescerem, amadurecerem, terem as experiências deles. Nós precisamos ensinar eles a nos amar, em vez de obedecer simplesmente. Eu sei que é difícil porque o nosso amor é tão grande que às vezes a gente quer resgatar com as nossas próprias mãos. E quantas vezes eu já disse, Senhor, eu não falo mais com essa pessoa porque essa pessoa não muda. Aí o Espírito Santo vem e fala, não muda porque não é você que muda, sou eu que mudo na hora que Ele me chama. Dá para entender, irmãos? É leve. É leve. A cinta resolveu lá no nosso tempo. Não estou falando que você não deve disciplinar os seus filhos, e você que é líder, que você não deve orientar os seus liderados, os seus discípulos. Mas existe um caminho. Quando o Senhor falou, ensina a minha igreja a me amar. Nessa noite, esse ensinamento se cumpriu aqui em cima do altar. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, a tua família vai te amar. Se você ensinar as pessoas que estão à sua volta a amar a Deus primeiro e depois amar você, então a sua casa vai estar tudo bem. Quer um exemplo de amor? Quer um exemplo de amor a Deus? O Lucas e a Verônica. Há 2 semanas atrás nós estávamos celebrando a vida do bebezinho deles. E essa semana o Senhor levou para ele. O Senhor recolheu. Mas eles não estão em casa. Amém, igreja? Eles não estão em casa perguntando a Deus por quê. Porque eles sabem que Deus ama eles. E Deus sabe que eles amam a Ele. Que Ele está em primeiro lugar na vida deles. E por isso o futuro pertence a eles. E o Senhor vai restaurar essa perda. Porque o Senhor pegou para Ele, é dele agora. Amém, irmãos? Igreja, nós estamos entrando num novo tempo. E esse tempo é de libertação. Porque o pior espírito que aprisiona as igrejas e os filhos de Deus é chamado religião. Religião é um espírito maligno que eu já expulsei da minha vida inúmeras vezes e expulso, porque eu ainda estou em tratamento. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, não entendam mal o que eu estou dizendo. Eu estou apanhando porque eu estou aprendendo. Mas eu